Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar a conversa que nós tivemos na última semana, na qual nós falamos sobre a estruturação do texto do Enem. Só que hoje o nosso foco vai ser mais prático, assim como a gente fez com o planejamento. Hoje nós vamos analisar dois textos que estão no material que você já imprimiu ou já baixou do nosso site, um texto com 4 parágrafos e um texto com 5 parágrafos. Você lembra que na última semana nós apresentamos as estruturas, 4 tipos de texto com 4 parágrafos e 4 tipos de texto com 5, né? E hoje nós vamos analisar essas duas redações para você perceber em um nível mais prático como você pode organizar o seu texto, não é isso, Lorena? Muito bem. Vamos lá então. Aí na página 3 do material você vai encontrar um texto sobre o tema do bullying, tá? A nota desse texto, 820, então ele foi para o nosso mural aqui, presencial, com uma nota acima da média, de acordo com a baliza que nós estabelecemos agora. Vamos dar uma olhada nele, ele tem 5 parágrafos, né? Vamos ver aí a introdução dele. Hitler, no século XX, perseguiu aqueles que possuíam ideologia, comportamento e herança biológica diferente das suas, através de uma política ditatorial nazista. Você percebe então que a aluna começa o texto já com uma alusão à área de conhecimento, né? Histórica. Isso, né? usou Moderna, história geral, né? A questão do nazismo, segunda metade do século passado, para poder contextualizar o tema do bullying. O cuidado que ela tem depois, você vai perceber aí na sequência, é de relacionar essa alusão histórica com o tema do bullying, porque para muitas pessoas, de repente, não houvesse uma ligação entre essa temática e essa exemplificação histórica que ela fez. Na verdade, Antônio, o que eu considero, gente, é que não existem limites em relação a qual área do conhecimento. Qualquer uma é aplicável, desde que você enxergue um ponto de semelhança. Então, não precisa ser uma história que tenha algo necessariamente a ver. Você precisa enxergar o que tem dentro daquele fato histórico a ver com o tema. Então, no caso aqui, Hitler, a pessoa nunca pensaria Hitler, bullying, vamos lá, é distante. Não, mas a aluna faz parecer próximo. Isso, Analisa quando a gente for trabalhar com a questão da aplicação de áreas de conhecimento, uma coisa que nós vamos endossar é que a competência 2 da redação do Enem exige que nós apliquemos conceitos dessas áreas. Ou seja, você não vai aplicar a área em si, o conteúdo em si, mas um conceito a partir desse conteúdo. Então, ele aplica aqui o conceito de nazismo à discussão. Vamos dar uma olhada aí na continuidade. Segunda frase na linha 2. O ato de praticar o bullying assemelha-se ao nazismo em sua desumanidade, sendo ambos intolerantes, violentos, cruéis, antidemocráticos e preconceituosos. Aí você vê que, na verdade, a aluna teve cuidado de ressalvar, na hora de relacionar uma coisa com a outra, a conexão que havia entre o bullying e o nazismo. E quais são as características que havia no nazismo que se parecem muito com o que muitos casos de bullying fazem com suas vítimas. Então, você observa que desde o começo, já na linha 3, trata-se de uma aluna que tem opinião formada, que critica, né? A gente já tem um tom aí que ela deu para a gente perceber que tipo de aluna é essa. E principalmente uma aluna que é equilibrada na sua análise. Porque muita gente aqui, por exemplo, até fez essa comparação, mas desmedidamente disse, em nada a prática do bullying difere do nazismo contra os judeus na Alemanha do século passado. Exagero. Não, exagero. Então você vai comparar guardadas as devidas proporções. Nada, tudo, todos, ninguém, evitem, porque são extremos e muitas vezes não são comprováveis. Então, às vezes, o que acontece, muita gente percebe aqui, deve acontecer com você também, é que mentalmente essa relação existe. E na hora de transportar para o texto, você acaba deslizando, se equivocando, se excedendo. De escolha linguística, né? Escolhe a palavra errada, tá? Ou uma palavra muito extremista, ok? Nós vamos voltar a isso depois, repito, quando a gente falar de áreas de conhecimento, de aplicação de conceitos de áreas de conhecimento, com um pouco mais de calma. Vamos prosseguir aqui na análise do texto, né? Linha 3, fim da linha 3, na verdade, não é apenas o agressor que ocupa a posição de agente desencadeador desse problema, mas a omissão e o silêncio por parte das vítimas e testemunhas também contribuem de maneira direta. E combatê-lo, você vê que esse pronome aí, oblíquo no lo, retoma bullying, trata-se de um exercício de valores que devem ser construídos pela família e escola, bases da socialização primária nacional. Lembrando, o tema era como combater as múltiplas faces do bullying no Brasil.
Era uma pergunta indireta, não havia uma interrogação, mas havia um questionamento. Aí olha o que a aluna diz no final do parágrafo. Combatê-lo trata-se de um exercício. Então, na opinião dessa aluna, a tese que ela vai defender é que o combate ao bullying requer um conjunto de medidas que, na verdade, precisam ser exercitadas, postas em prática. Pela escola e pela família. E pela família. Então, assim, o tema foi respeitado na introdução, bem contextualizado com base na área de conhecimento, e a tese, você pode até destacar aí, aparece bem no fim da linha 5 e na linha 6. Combatê-lo trata-se de um exercício de valores que devem ser construídos pela família e escola, bases da socialização primária. Quando a gente falou sobre tese, a gente disse, normalmente ela é uma frase completa, mas pode ser que ela seja parte de uma frase, né? É o que acontece nesse caso aqui. E vem no final do parágrafo, o mais importante é o final da introdução, ou seja, ela primeiro trouxe um apanhado histórico para fazer a gente entender que em outro momento histórico a gente podia enxergar essa crueldade que é o bullying, e termina determinando quem são as peças principais dentro desse problema: família e escola. Exatamente. Vamos aí para o desenvolvimento, 3 parágrafos de argumentação. O filósofo Karl Marx defendia que o homem é produto do meio em que vive, ou seja, seu comportamento está condicionado às interações com o ambiente. Então, assim como na introdução, ela começa o desenvolvimento com uma alusão a uma área de conhecimento. Agora ela cita o alemão Karl Marx e faz a relação depois com o argumento. Isso é que é importante, né? Ela não só cita, mas cita para depois relacionar esse filósofo com o argumento que ela vai defender ao longo do parágrafo. Veja lá, linha 8, segunda metade da linha 8. Traçando um paralelo, faltou a vírgula aí, é possível inferir que o bullying geralmente começa em casa, onde determinada criança é criada com ampla liberdade, sem referências de um responsável ou sem o cumprimento de regras. Uma coisa interessante aí, coesivamente falando, né, que um dos grandes erros cometidos acerca desse pronome é que a gente usa o onde quando a gente não quer se referir a um lugar em específico. Mas olha como essa aluna demonstra um domínio coesivo excelente. Ela usa o onde para retomar um lugar, pós-vírgula. Então, o onde, gente, só para ficar claro, diquinha de gramática aí para você, onde retoma lugar. Gramaticalmente, lugar. esse onde é um pronome relativo, cuja única função pode ser, sintaticamente, a de adjunto adverbial de lugar. Isso. Então, você só pode usá-lo, de fato, quando for retomar um lugar, né? Certo. Vamos continuar aí na linha 9. Na linha 10, na segunda metade da linha 10. Consequentemente, tais condutas cultivadas em casa são levadas até o meio escolar e a escola, muitas vezes, é negligente ao ignorar certas atitudes. Assim, uma criança sem limites leva consigo suas brincadeiras domésticas e passa a atingir os outros ao seu redor. O que a gente nota nesse segundo parágrafo é que depois de abrir a argumentação com uma área de conhecimento, a aluna desenvolve o argumento e fecha com uma conclusão para o parágrafo. Né? Esse assim, no fim da linha 11, denuncia isso. Então, se você for analisar quanto à sua estrutura interna desse parágrafo, você vai perceber que ele seria um parágrafo completo, porque a gente pode avaliar o parágrafo a partir da mesma tripartição que a gente usa para analisar o texto inteiro. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E esse parágrafo tem conclusão também. Tem começo, meio e fim, tá? Ele tem que ter um sentido para o que ele começa a dizer e tem que concluir no que aquilo que ele começa a dizer vai resultar. Exatamente. Tá? Vamos ver aí o terceiro parágrafo do texto, não é? Em 2010, o caso do massacre em Realengo, onde o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira assassinou 12 estudantes e logo depois se matou, associa a questão do bullying a problemas de natureza psíquica. Acho interessante fazer uma observação. Ela novamente acertou no uso desse onde. Realengo é um lugar do Rio de Janeiro, ou seja, é lugar. Ela está retomando com o pronome relativo correto. Detalhe, olha como ela faz uma escolha diferente, né? Ela começou o segundo parágrafo, no caso o primeiro do desenvolvimento, puxando da área do conhecimento para argumentar. Começou com Karl Marx. No segundo, ela não quer ficar naquela mesmice, aquela estruturinhazinha toda igual. O que ela faz? Ela parte de um exemplo concreto. Aconteceu um caso de chacina motivado também por bullying. Então é uma aluna que ela demonstra que domina, ela vai e volta, ela alterna a sua forma de estruturar o parágrafo. E mais, uma das características que se esperam dessa redação em nível argumentativo mais elevado
é que ela demonstre um repertório sociocultural produtivo. Então, ela usa a área de conhecimento para abrir, ela usa a área de conhecimento para começar a argumentação, que é o Marx, e ela usa um exemplo concreto no terceiro parágrafo. Exatamente. Depois a gente vai ver que o ideal mesmo é que no mesmo parágrafo você tenha área de conhecimento, argumento, exemplo e de repente até uma ilustração, certo? Então, assim, essa aluna não chegou ao nível ideal, mas você vê que ela produz certamente um texto acima da média, não é? Com certeza. Vamos lá, vamos continuar aqui a partir da linha 15. Foi constatado que o criminoso sofria vários abusos pelos colegas da turma, o que teria agravado distúrbios mentais decorrentes desde a infância. Desta forma, o bullying foi um agravante em um indivíduo que já apresentava psicopatia e não o agente causador da tragédia, já que sofrer esses abusos não implica necessariamente recorrer à violência contra seus colegas. Um detalhezinho aí na linha 17 e 18 é que a regência do verbo implicar foi equivocado, né? Muita gente pensa que implicar exige sempre a preposição em. Mas normalmente quando a gente usa esse verbo, ele é transitivo direto, assim como aí, né? Você vê que eu tirei o em, deixei recorrer, implica recorrer à violência, tá? Pode ser que esse verbo seja usado com a preposição em? Pode. Dica de gramática. Mas em outro contexto, quando ele é bitransitivo. Isso. Implicar alguém em alguma coisa. Por exemplo, a notícia implicou o parlamentar na prática da corrupção. Então, aí você tem dois complementos, o parlamentar, o objeto direto, e na prática da corrupção, o objeto indireto com a preposição em mais a, né? Na prática da corrupção. Agora, no sentido mais corriqueiro, no qual nós usamos esse verbo, ele é transitivo direto, cuidado, tá? Terceiro parágrafo do desenvolvimento. Atualmente, o chamado cyberbullying vem ganhando força visto como uma nova maneira de agredir, discriminar e humilhar vítimas virtualmente. Muitos agressores recorrem a esse tipo de opressão, já que há a possibilidade de criar perfis anônimos, propagar conteúdos, bem como divulgar opiniões a um número imenso de pessoas em tempo real. Tendo em vista esse quadro, o Brasil já aprovou várias leis que visam a minimizar o número de casos, como a Lei número 14376, que promove o combate ao bullying virtual. Então, é óbvio que o tema foi escrito em fevereiro, a lei tinha acabado de entrar em vigor, como vocês sabem, mas se um tema desse cair lá em novembro ou em outubro, a gente já vai ter aí um percurso de 6, 7 meses decorridos dessa vigoração da lei e você já vai poder fazer uma análise, não vai parar na lei, vai analisar a lei. E ainda assim, ainda que a lei não estivesse em vigência no momento em que o aluno escreveu o texto, era importante que ele fizesse uma análise, sim, pelo menos da posição do governo em relação a isso. Ou seja, o que essa lei representa em relação ao combate. Se de fato o Legislativo Nacional se dignou a elaborar um projeto de lei, a debatê-lo e a aprová-lo, e ele foi sancionado pela presidente, é porque já há uma preocupação com esse problema, que é um problema indubitavelmente visível, não só mais na escola, mas também em ambiente de trabalho, né? Às vezes até dentro de casa mesmo, em grupos dos quais nós participemos, não é? Isso. Vamos agora ao último parágrafo, que é a conclusão do texto. A conclusão. Deste modo, a máxima de Martin Luther King, que afirma que o preocupante não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, retrata a omissão e a aceitação das vítimas e testemunhas que devem ser combatidas. É necessário que a família e escola trabalhem em parceria, sendo o círculo familiar responsável por observar os comportamentos e criar uma sensação de segurança e sinceridade para que os filhos tenham ampla liberdade de relacionamento. Já no âmbito escolar, os gestores devem promover campanhas educativas, aulas de conscientização, incluir e tratar o bullying através de projetos político-pedagógicos, tanto em instituições públicas quanto privadas. Eu tenho uma observação. A parte, sem dúvida, né, Antônio? Acho que a gente concorda nisso. A parte mais frágil do texto, de fato, é a conclusão nesse sentido. Por quê? Porque o que está proposto aqui está adequado. Ela toca na família, ela toca na escola. Ela mantém fidelidade em relação ao desenvolvimento do texto. E outra, retoma a tese, trazendo inclusive uma adição, né, do Martin Luther King, que de fato usou essa máxima. Esse é um detalhe interessante. Usar uma citação para retomar a tese.
A aluna mostra aí a habilidade, não é muito comum a gente ver isso não. Ela citou o Martin Luther King para retomar a tese dela nas linhas 24 e 25, né? Sim, agora o que eu quero chamar a atenção? Está adequado, no nível mais básico, essa solução, de fato, essas duas soluções são soluções boas. Mas se a gente for analisar numa questão, aprofundando a questão, a gente precisa entender como é que a família vai tomar a livre iniciativa de passar a observar, de passar a cuidar desse filho, sem que ninguém interfira. Uma outra coisa, essas políticas públicas desenvolvidas, né, que ela sugere aqui de político-pedagógica, de atitudes político-pedagógicas, há escolas que já fazem. O Fantástico veiculou uma escola que tratou o bullying com isso. Exatamente. Então, tome cuidado, porque está de acordo, tá? Está de acordo, são duas soluções realmente que precisam ser feitas, mas vamos tentar pensar melhor e detalhar um pouquinho mais para trazer esse senso comum para um outro nível, ou seja, tirar um pouco desse senso comum, porque família e escola, de fato, são quem vai resolver o bullying, porque é um problema muito individual. Mas é preciso que você seja mais surpreendente, no sentido de propor coisas que talvez fujam do senso comum. Então, essa é a minha visão, não necessariamente a dele. O ponto fraco do texto, sem dúvida, o ponto fraco do texto, sem dúvida, foi a conclusão. A gente vai ver depois uma aula sobre níveis de detalhamento da proposta de intervenção e você vai perceber que o texto pecou exatamente por isso aqui. As soluções estão fiéis em relação ao desenvolvimento, sim, mas o nível de detalhamento delas não foi o ideal. A gente vai ver isso depois com mais calma. Agora, tá? isso não tira o mérito do texto, tá, gente? Então, a gente está mostrando esse texto para você que faz com 5 parágrafos, tá? Se animar, tentar ser o máximo, né, como é que eu posso dizer, Antônio? Variado naquilo que você escolhe, como essa aluna foi. Ela foi muito feliz nas escolhas. Na verdade, e colocou muito bem tudo. Volte aí para a página 2 para você ver as estruturas que a gente apresentou na semana passada para um texto com 5 parágrafos, né? Para a gente tentar enquadrar esse que nós acabamos de ver naquelas estruturas que nós apresentamos. Se a gente fosse localizar esse texto que nós vimos há pouco em uma dessas 4 aqui, nós teríamos um texto mais próximo do exemplo 1, a introdução, contexto mais tese, desenvolvimento 3 parágrafos de argumentação, mais exemplos, né? Ela tem o exemplo da lei 14.376. Tem o exemplo do Wellington de Menezes. Tem o exemplo do Wellington, isso, né? E tem a área de conhecimento de Marx. E também a área de conhecimento usada para abrir o texto, né? Que é a citação a Hitler. Isso. E tem a conclusão com a retomada da tese, a apresentação das soluções. E mais o Martin Luther King. Aí haveria uma pitada também da conclusão que a gente apresentou no modelo 3 para 4 parágrafos, né? Que traz com a surpresa. Então ela retoma a tese com a citação ao Martin Luther King, que é uma coisa um pouco diferente. Não necessariamente. Eu acho até, inclusive, que ela quis inovar mesmo, porque ela podia ter retomado Hitler, né? Que está na introdução. Exatamente. Ela quis surpreender porque já era o esperado. Todo corretor estaria esperando Hitler. Exatamente. Ela vem com Martin Luther King e aí surpreende e se encaixa muito bem. Então, gente, isso aqui que a gente está falando é a prova do que a gente disse na aula passada. Nada é engessado. Isso. Você pode pegar características de cada estrutura e isso pode funcionar muito bem para o seu texto. Não precisa ficar engessado nessa ordem que a gente deu. A gente falou na semana passada que há muitas estruturas, né? A gente apresentou 8, 4, mas na verdade há muitas mais que a gente não trouxe. Você pode mesclar elementos de uma e de outra e criar mais uma e mais outra e mais outra, né? O importante é que você se localize. Ponto de partida. Eu acho assim, Antônio, a gente tem que tomar como ponto de partida essas 8 que a gente essas sugestões que nós trouxemos, sim, exatamente. Toma como ponto de partida para você ter uma raiazinha para não fugir. Isso. Mas você é livre para fazer o que essa aluna fez, variar. A palavra de ordem é variação, ou seja, é você mostrar que você é eclético, que você domina de tudo um pouco dentro do texto. Beleza? Então vamos contemplar agora quem faz com 4, que pelo que eu estou percebendo aqui no curso presencial, 4 parágrafos é a preferência nacional. A maioria dos alunos tem escrito textos com 4 parágrafos, realmente foi difícil até encontrar um texto acima da média com 5, esse que nós acabamos de ver, não é? Esse segundo aqui, que está na página 4, acompanha aí, foi criado a partir do tema meritocracia. Tá? Um tema que nós discutimos recentemente, né? Nós não chegamos a trabalhá-lo com vocês. O tema era
Meritocracia e desigualdades no cenário brasileiro. Exatamente. E esse tema puxava para a questão de se é justo ou não no Brasil, a gente tem realmente mérito, se as cotas elas têm interferido nessa questão do mérito educacional. Então, assim, a gente fez uma discussão... Sem um país desigual como o nosso, efetivamente é possível falar em meritocracia em vários âmbitos, certo? Isso. Vejam que essa aluna usou, acompanha aí, um título. Não há vagas, cargos ocupados por meritocracia. Gente, mega criativo. Não há vagas, entre aspas, vagas ocupadas pela meritocracia. Tá longo, né? Tá Ficou meio grande, mas o interessante é que esse título foi pensado a partir de uma referência literária. Isso. Que a aluna aí vai cai explicar. No gosto, né? Professor de redação, literatura, português vai amar, porque cai no gosto. O interessante é que você vai ver, acompanhe no começo do texto, que a aluna referencia logo esse título no começo para não haver dúvidas quanto à origem dele. Veja lá. O poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, afirma que não cabem no poema personagens como o funcionário público e o operário. Há uma nota sintática, gramatical aí interessante. Bem no fim da linha 2, entre aspas, ela coloca não cabe no poema, aí depois personagens como o funcionário público e o operário. Ela sabia que se ela concordasse o verbo caber com o sujeito que vem na sequência, o verbo teria de ficar no plural, não cabem. Só que ela quis reproduzir a passagem tal qual ela se apresenta no poema do Ferreira Goulart. Uma boa sacada. Não cabe e ela no usou poema. muito bem as aspas. Olha, gente, como tá, não cabe no poema, entre aspas. Exatamente. E aí teve até uma aluna que me perguntou, será que essa menina não exagerou nas aspas? Eu já discordo, eu acho que ela foi sagaz. Gente, aspas são um recurso muito bom para usar no texto. Não em excesso, óbvio, mas elas conseguem cumprir a sua função desde o título aqui. Então, essa aí é uma sacada de quem conhece, de quem lê o poema, de quem sabe o que quer com essa não concordância com personagens. Então, tudo isso vai passando uma impressão para o corretor, né? Uma boa impressão. Então, vamos lá. O texto permite várias interpretações. Que o mercado de trabalho, o sistema social vigente, não tem vaga para todos. Ou que figuras medianas com problemas menosprezadas não são valorizadas no cotidiano e tampouco na literatura. Então, aí ela faz uma contextualização para trazer do poema para a vida real. Aí ela segue. Esta desigualdade social a que os indivíduos estão submetidos é uma problemática grave que pode ser combatida com a adoção de medidas meritocráticas cautelosas em áreas estratégicas como a educação. Gente, o que a gente tem de mais interessante aí, de fato, é essa tese. Eu sei que o poema ficou bem contextualizado, mas olha como ela é sagaz, sutil, né? Quando ela diz assim, essa desigualdade social a que os indivíduos estão submetidos é uma problemática grave. Isso já grave, isso. A opinião, ó. Ela já opina, ela aproveita a tese já para, né, futucar. Olha, isso é sério. Aí ela diz que pode ser combatida, ou seja, tem solução, tem jeito de melhorar. Com a adoção de medidas meritocráticas, entra na palavra-chave do tema, meritocracia. Desigualdade lá na linha 5 e meritocráticas na linha 7. Muito sagaz. Ela não usou meritocracia, usou meritocrática, ou seja, usou uma cognata para, né, e em áreas estratégicas como a educação, ou seja, ela já dá a entender que ela vai tocar na questão da educação. Até porque, na proposta de geração, um dos textos tocava exatamente na questão das cotas afro-raciais nas universidades, né? Uma discussão muito acalorada no Brasil, até que ponto as cotas garantiriam efetivamente a isonomia, a igualdade, o ingresso por mérito desses cotistas na Universidade Pública Brasileira, e ela aproveitou essa deixa e citou o âmbito da educação como o ponto central da discussão dela no desenvolvimento. É o que a gente vai constatar agora, né? Vamos aqui para o desenvolvimento. Segundo parágrafo. Boas oportunidades funcionam para a condição social de alguém como a energia de ionização funciona para um elétron. Quanto mais, melhor será o subnível em que ele se encontrará. Aqui ela aplica química, né? Começa com a área de conhecimento e relaciona direto com o tema. Ionização, né? A gente faz tempo que não estuda. Isso, energia de ionização. Mas a gente conseguiu entender, mais ou menos. É uma alusão simples, eu imagino que ela deve ter simplificado, porque deve ser uma coisa mais complexa, mas em uma linha e meia ela consegue detalhar a comparação que ela quer fazer, assim como na ionização ocorre. Isso. Né? Então, essa comparação... Na verdade, esse conceito aqui da química é trabalhado no primeiro ano. Você aprende a analisar os elementos químicos bem no comecinho. Gente, química nunca existiu para mim. Eu nunca estudei química na vida. Estudar atomística, Detestava. Né? Bem no comecinho do ensino médio. Eu sou das letras. Vamos lá, ela continua assim.
por designar a escolha daqueles que estão mais aptos, aptos entre aspas, porque é uma ironia, né? Sim. Para que a meritocracia haja de forma justa. Ela usou o verbo agir, colocou no modo verbal correto, no subjuntivo, no tempo correto presente. Mas a meritocracia não pode agir. Pois é, ela pecou não é uma pessoa. por personificar a meritocracia. E eu troquei haja por ocorra. Vejam que eu mantive o presente do subjuntivo de forma justa. É necessário que todos possuam as mesmas chances ainda na largada, e uma metáfora, né? Antes da competição, entre aspas, também porque outra metáfora. Não precisou demorar, já foi direta. Aí ela usa um exemplo aí, a China, país emergente como o Brasil, ao adotar a meritocracia dentro do modelo educacional, em associação com o tripé gestão, professor, comunidade, ficou em primeiro lugar no PISA de 2012, ano em que o Brasil ocupou a 58ª posição, de acordo com o INEP. Exemplos assim demonstram que a possibilidade de justiça social é real quando o Estado se empenha para igualar as oportunidades ofertadas aos cidadãos. Excelente escolha. PISA é uma referência respeitada em pesquisa de educação internacional. O Brasil sempre está muito mal colocado, isso não é novidade. Agora, ela usa a China, e vocês vão ver daqui a pouco que ela usa e reusa, ou seja, a China é um modelo a ser imitado, na opinião dessa aluna. E outra coisa, ela consegue dar o exemplo da China, saindo de uma analogia de competição, usa o dado estatístico no meio, e no final ela comprova que a China mostra que tem solução. Ela não disse no começo que pode ser resolvido? Lembra lá na tese? Ela não disse que pode ser resolvido? Olha onde ela prova que pode ser resolvido, bem aqui na argumentação. Esse parágrafo é exemplo. Sim. Porque ele parte de uma área de conhecimento. Excelente. Ele chega ao exemplo concreto da China, dialoga esse exemplo com o Brasil, que era o foco da discussão, e opina na última frase do parágrafo. Retomando o que disse na tese. Exatamente. Ou seja, essa aluna não perde de foco em momento nenhum que ela disse na introdução do texto. Exatamente. Tá? Terceiro Isso é parágrafo. Muito inteligente esse Esse terceiro foi também, o meu né? favorito, tá, do texto. Vejam lá. QI é uma sigla internacionalmente conhecida como quociente de inteligência. Aqui, entretanto, o jeitinho brasileiro deturpou o seu significado, fazendo com que, no mercado de trabalho, o César, que tem currículo invejável, perca sua vaga em uma seleção para o Marcos, o afilhado do diretor, uma vez que o fator determinante é o quem indica, entre aspas. Gente, que Olha coisa maravilhosa. a ironia do quem indica, né? QI é um negócio estudado. Quem indica, brasileiro. Isso. Aí, sob este aspecto, quantizar méritos pode ser eficaz no combate à corrupção também. Contudo, implementar valores meritocráticos em escolas, empresas e repartições públicas exige cautela de um gestor quanto aos critérios avaliadores de desempenho. No Brasil, o vestibular consiste na aplicação de um exame único para avaliar os candidatos que escolheram cursos distintos sob os mesmos parâmetros. Uma opção aparentemente correta, que pode acabar gerando mais desigualdades. Olha como essa aluna consegue tocar na questão do vestibular, na questão educacional. Ela não falou de educação na tese? Ela toca aqui na opinião dela. O vestibular, aparentemente, é uma forma correta de avaliar se você está apto ou não para encarar o terceiro grau, mas ela faz uma ressalva com um pedacinho de linha no final do último parágrafo de desenvolvimento e mostra que ela não acha que é. Exatamente. Então, olha como ela consegue ser sagaz. Ela opina marcadamente no fim de cada parágrafo ela se mostra, do desenvolvimento, né? Agora, olha a conclusão como também está bem ajeitadinha. Levando em conta os benefícios da eleição do mérito como indicador justo de qualidade, é necessário adotar tais valores no cenário brasileiro. Cabe ao MEC, seguindo o exemplo de países como a China, lembra que ela falou da China? Enviar para as secretarias estaduais e municipais de educação diretrizes que envolvam a valorização de professores e a integração entre escola e comunidade. Eu tenho uma ressalva. Bem detalhado, tudinho, bonitinho, mas isso já acontece, gente. Já existem diretrizes, já existe no plano político-pedagógico de algumas escolas a comunidade participando. Então não foi talvez a melhor escolha, apesar de muito bem detalhada, não foi a melhor escolha. Mas ela segue. É dever dele, quem? O MEC, também implantar seletivos holísticos nas universidades, que aproveitem
toda a carreira estudantil dos alunos, além dos testes. Ou seja, isso aqui foi melhor para mim, só não foi detalhada. Porque, de fato, o correto seria analisar toda a história e não só um momento da vida do aluno. Então, o que ela sugere aqui é que o MEC adote um novo sistema de avaliação para resolver. Ela não falou na tese que a questão é educacional? Olha como ela vem até a conclusão e ela é fiel. Fez crítica a isso no terceiro parágrafo e retomou com a solução na conclusão. Só faltou detalhar, ela pecou um pouquinho nisso. É necessário que os órgãos públicos atentem para a fiscalização de seus concursos. Aí ela deu uma vaciladinha. Por quê? Porque geralmente quem fiscaliza o andamento e a finalização do concurso público é a banca que foi contratada para realizar. Então, se você contrata a Fundação Carlos Chagas, né, o CESP, cada banca que fiscaliza. Então, aqui ela pecou no quem, tá? Medidas deste porte garantiriam a redução das desigualdades. Olha que brilhante o que ela faz agora. Na vida e nos poemas. Lembra que ela usou um poema na introdução, na primeira linha? Olha como essa aluna está organizada, gente. Seguiu o planejamento todinho, organizou o texto, não tem perda nenhuma. Abriu com uma área de conhecimento, retoma na última linha. Exatamente. Então, é uma aluna que usou a estrutura 1, volta lá na página 3. Dê uma olhada aí, na página 3. Ela usou, no texto com 4 parágrafos, ela usou o exemplo 1. Isso. O que tem de mínimo, lembra que eu falei na aula passada que mínimo nem sempre é sinônimo de coisa ruim? Mas com uma ótima execução, com ilustrações, com metáforas, áreas de conhecimento, exemplos. Um texto cheio de informação, de opinião. Ah, gente, eu babei nesse texto aqui, viu? Muito bom, né, Antônio? A nota dele, 860. Porque a gente é um pouco cri-cri. Você pode estar achando, ai, que texto legal. Porque a gente é cri-cri, tem umas coisas que a gente marcou. Houve uns desvios de essa regência, conclusão aí também, ela não detalhou tão bem, deixou para detalhar uma coisa que nem era lá o foco. Então, assim, gente, o que a gente quer hoje é mostrar que na prática, aquilo que a gente falou na aula passada a respeito das estruturas funciona. E outra, usem o planejamento. Olha o que o planejamento é capaz de fazer com o texto. Olha esse segundo texto e se espelhe para você poder planejar o seu. Certo? Então, gente, por hoje é só. A gente encerra por aqui essa aula prática. Na partir das próximas aulas, vamos entrar na questão conteudística. E aí você já está sabendo, já sabe a estrutura, já sabe planejar, já escolheu se vai com 4 ou com 5. Aí a gente vai sem freio. E mais, gente, quaisquer dúvidas, podem mandar e-mail para nós. O e-mail vai aparecer aqui no rodapé para você enviar. Vocês sabem que a gente é rápido em responder, em caso de dúvidas. Podem também nos provocar pelo Facebook do curso, tá? Até mesmo pelo WhatsApp do curso, se você tiver alguma dúvida, pelo Instagram. As redes sociais estão à disposição. Caso você tenha alguma dúvida, é bom você compartilhar as suas angústias com a gente vai te ajudar mesmo à distância, tá? Beleza? Então, obrigado, um abração a todos e até a próxima. Beijinho. Tchau.